amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rancor, o no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Eu quisiera, ahora que vayamos a Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 1 dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, tú has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que tú has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Espíritu Santo utilice esos 2 textos para hablarnos. Amén, hermanos. Endurecer sin perder la ternura, dijo Che Guevara. Para mí tiene todo que ver con esos 2 textos que hemos leído. Porque, hermanos, cuando hablamos de relaciones, cuando hablamos de amor, cuando hablamos principalmente de vida en pareja, no hay nada más duro que el endurecer. No en el sentido de que algo pierda la vida, pero en el sentido del costumbrismo. Essa foi a ideia de Che Guevara declarando essa frase. Hay que mantenernos allí, trabajando, hay que mantenernos allí en la revolución, hay que mantenernos allí en contra del poder político, pero nosotros jamás podemos perder principios, perder la ternura. Me llama la atención porque tiene todo que ver con lo que los cristianos estaban viviendo en el capítulo 2. De repente tú dices, pero ahí el primer amor no se está refiriendo a Dios, no personas que pierden. No. La idea del primer amor es la idea de la práctica de Corintios 13. Parece que nosotros perdemos o dejamos a um lado el practicar Corintios 13. Isso se vai perdendo. E isso foi a ideia do texto quando disse: é necessário volver ao primeiro amor, é necessário volver a practicar Corintios 13. E me parece interessante o que a igreja estava vivendo em Apocalipse capítulo 2. Estávamos no ano 95 depois de Cristo, mais ou menos. César Domiciano era o imperador. Domiciano era uma pessoa que sofria de baixo autoestima. Todas as leis que ele ponia en el pueblo eram leis basadas em adoração a ele. Por exemplo, ele hizo uma estátua de ele, fundida em ouro, puso na plaza principal, e a obrigação de todos del pueblo era passar durante uma vez en el dia essa plaza e reverenciar a imagem, dizendo: nuestro César, o nuestro rei, o nuestro Deus é Domiciano. E assim ele hizo várias leis que tinham como meta adorá-lo a ele, para que ele se sintiera bem, porque pessoas que sofrem de baixa autoestima buscam chamar a atenção, não buscam a adoração para si mesmas. Elas buscam fazer algo para que alguém possa mirar e sentir que eles existem, notar, não se hacen notáveis. Então, Domiciano, como tinha poder, todas as leis que ele hacía era para hacerse notável. Tu não podias dar um passo sem ir a pedir-lhe permisso, não se, para que ele se sienta que ele manda em tu vida.
Los cristianos de aquel tiempo, ellos no cedían a la adoración. Ellos tenían como principio que la adoración es a Dios y a nadie más. Como consecuencia, ellos sufrían las penitencias de la desobediencia a los mandatos de Domiciano. ¿Cuál era? Ir ao circo de los leones, ser comido por leones, essas plazas que nós vemos nas películas Gladiador, ¿no? Esses estádios de futebol daquela época, ¿no? Que os leones eram sueltos para comer a personas. Isso hacían com os cristianos em aquele tempo. Jesucristo, aquele Senhor que vino através de uma virgem e começou a dizer ao povo que Ele era o Messias, Ele começou a criar expectativa principalmente no coração dos judíos, porque os judíos sabiam que o Messias vendria para quitar-los da opressão de Roma. A ideia dos judíos é que Jesucristo vendria, Jesucristo ia instaurar seu reino em Israel, e ia quitar o império romano, o poder de César. E quem seria César? Jesucristo. E Jesucristo ia beneficiar através de leis a los seguidores de Él. Essa era a ideia de los judíos. Então, como Jesucristo sempre vino a esse mundo e ensinou mensagem débil, porque uma pessoa que vai dar um golpe de Estado tem que ser como Che Guevara, não? Vamos endurecer, pero sem perder a ternura. Eu não quero acá flojos a mi lado, não? Tem que ser pessoa que demonstre um status de poder, demonstre uma autoridade. Em cambio, Jesucristo, quando vino a esse mundo, qual era a mensagem de Cristo? Mira, se alguém te dá acá, dá-lhe na outra. Se alguém te pide uma túnica, pues dá-lhe todo, dá-lhe a capa, dá-lhe as zapatillas, as sandálias, quédate desnudo por essa pessoa. Foi uma mensagem de debilidade. A mensagem desse futuro revolucionário foi uma mensagem de pessoa débil, pessoa que não logra nada na vida. Pero, sin embargo, Jesucristo siguió enseñando esse mensagem del amor, del perdão, de la restauração, del ceder, del tener al prójimo, al outro, como mais importante que tú mismo. El mensaje de Cristo era esse. Aí Ele muere, Ele ressuscita. Bueno, algunos lo ven, algunos muchos, según Lucas, en Hechos. Aí passa o tempo, en el año 70 mais ou menos, después de Cristo, la iglesia en Jerusalén, la iglesia de los judíos, el templo de Jerusalén, el famoso templo de Jerusalén, foi destruído por Titus Flávios, que era imperador de Roma. Ele matou mais ou menos a 1 milhão de judíos e puso todos para fora de Palestina. Uma coisa grave. E os cristianos seguiam aí, adorando a Jesus. Não, Ele vai vir, Ele prometeu que vai vir, seu reino será estabelecido aqui. Não. E passou 95 anos e nada de Jesus. E a gente morrendo. Aí entra Domiciano, pior que Titus Flávios, não? Matando cristianos todos os dias, porque a gente não lhe queria adorar. Aí qual foi o sentimento que houve no coração do povo? Passar a existir. Os cristianos passaram a sobreviver. Sobreviver é diferente de viver. Porque uma pessoa que vive, ela não perde a ternura, ela não perde a sensibilidade, ela existe. Pero a partir do momento que eu respiro, pero eu não sinto, eu sobrevivo. Os cristianos passam a sobreviver. Aí vem a carta de Éfesos para essa gente, de Jesus, não para essa gente, não? A igreja de Éfesos, uma igreja que estava sobrevivendo, e Jesus lhes disse assim: mira, ustedes estão indo bem. Porque se tu lees o versículo 3, se tu lees o versículo 6, aí vai dizer, mira, ustedes sofrem, ustedes hacen a prueba de los apóstoles, não? Porque naquele tempo muita gente se levantava, eu sou apóstolo, eu sou, como nos dias de hoje também, não? Eu sou apóstolo, pero havia uma prova. Não? Apóstolo, aquele que havia visto a Jesus, aquele que havia sido ensinado por Cristo. Então a gente provava, viste Jesus quando? Tu seminário foi Jesus? Então quando? Não? E a gente que não era, eles rechaçavam. Provavam ser apóstolos e não era. Eles fizeram todo o trabalho bueno.
Pero é interessante que Deus diz o seguinte: pero ustedes entraram em um costumbrismo religioso. Ustedes entraram em um mecanismo. Como ustedes sabem o caminho, 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2 é 4, ustedes se limitam a viver assim, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. E ustedes vivem dessa maneira e não há novidade. Ustedes perderam a ternura, perderam o amor. E é interessante, hermanos, porque quando nós corremos essa ideia, e eu, Marcos, lo aplico em minha família, em minha vida, principalmente com minha pareja, com Lívia, minha esposa, eu me dou conta que a vida é assim. Por isso a declaração de Che Guevara habla muito a meu coração. Porque nós temos a tendência, hermanos, de acostumbrarnos em las relações. Temos a tendência de viver bajo o mesmo teto. Aí creemos que como eu não me separo, quem se separa é Andrés. Então, o pecador, quem é o caído aqui? Perdão, Andrés não é casado, é pastor Ramiro. Pastor Ramiro se separa. Não, amanhã. Eu vivo com Lívia. Nós estamos 7 anos, pero há mais ou menos 5 anos, 4 anos, que os dois já fazemos o correto. Eu sou fiel, ela me é fiel. Pero já não há a prática da ternura, já não há a prática do amor, de Coríntios 13, que ahorita vamos analisar palavra por palavra. São 16 características, 8 de lo que não é amor e 8 lo que é amor. Aí eu vivo com Lívia, pero já não há prática, perdimos a ternura, nos endurecimos, sim, soportamos as tentações, que las há, soportamos a pressão da sociedade, que qual é? Sepárate. Não. Nós endurecimos, soportamos muita coisa, como na igreja. Vocês suportam, estão sofrendo, pero se acostumbraram. Não, se acostumbraram. Aí, como nós não nos separamos, então nós somos categorizados, principalmente no mundo cristiano, como santos. Aí o pastor se separou. Aí quem é o caído aqui? O pastor Marcos ou o pastor Ramiro? Pastor Ramírez el caído, ¿no? Pastor Ramírez el caído, ¿no? E não sabem que o pastor Marcos está pior que o pastor Ramiro. Porque de acordo à carta escrita em Éfesos, é pior viver sem ternura, sem o primeiro amor, que viver nessa dureza, haciendo coisas corretas, pero sem sentir. Haciendo coisas relevantes, pero sem ternura, é pior. E é interessante que quando miramos essa carta, nos damos conta que temos essa tendência nós de acostumbrarnos, de perder a ternura, de perder o amor, de ir vivendo ou ir existindo em la vida, sem darnos conta, entramos em um mecanismo em nossas relações. Quando nós, eu pedi para ler os dois, analisamos a carta de Apocalipse, capítulo 2, vamos ver que o Senhor disse algo muito interessante aí depois de discernir que essa igreja havia endurecido, que a relação de ella estava aguantando coisas, suportava coisas, pero haviam perdido o principal, que é a prática, é a ternura. Nós vemos que o Senhor disse o seguinte: portanto, não, recuerda onde has caído. 3 conselhos do Senhor dá: recordar onde has caído, arrepentir-se e volver a praticar. Esse é o primeiro amor. Não? Recordar. É necessário que nós demos um stop, um pare em nossa vida relacional. E nós comecemos de uma maneira minuciosa, honesta, a dar-nos conta que coisas citadas em Coríntios 13, que ahorita vamos escuchar, se foram perdendo, se foram endurecendo, foram deixando-se a um lado em sua prática. Que coisas são?
Porque a partir do momento que recordemos e demos conta, isso é, eu caí aqui, aí nos chama o Senhor a um arrependimento, metanoia. Arrependimento não é sentir-se tristezito por adentro, irmãos, mal interpretamos. Eu não tenho dúvida que necessitamos reler a Bíblia com outros olhos, porque creemos que arrepentir-se é chorar, não? É sentir-se tristezito, e quando não vemos lágrimas, não se arrependeu, não? Metanoia, cambio de pensamento, arrepentir-se. Eu penso A, eu deixo de pensar A, eu passo a pensar B. Chorando ou não chorando, eu cambiei o pensamento. Isso é arrependimento, metanoia. Se não há cambio de arrependimento, é porque nunca houve arrependimento. Pode haver lágrimas, como Judas, mas arrependimento não. Por isso Judas se suicida, porque não houve arrependimento, não houve cambio de mente. E depois de cambiar a mente, volver a praticar as primeiras obras, ou volver a praticar esse amor que se perdeu. Aí quando vamos a Coríntios 13, a tratar de entender que coisas são essas coisas vulneráveis que nos ensina o Senhor Jesucristo através da carta de Éfesos, vamos a começar a ver, irmãos, que estamos graves. E depois que eu iniciei, eu digo assim, eu não estou fazendo as coisas bem. Porque quando vemos e entendemos que amar é mais allá de preservar a moral, não, eu sou fiel, eu trago plata para a casa, tonterias, perdona-me a palavra, são tonterias. Amar vai mais allá de isso. E quando nós damos conta que significa o amor, que é esse algo frágil, vulnerável, que é necessário que eu esteja constantemente praticando-lo, para que ele sempre esteja prendido em meu coração. Porque há que entender algo aqui, irmãos. Muita gente diz, é porque eu he deixado de sentir. O versículo não diz, donde está tu coração, estará tu tesouro. O versículo diz, donde está tu tesouro, allí estará tu coração. Cambia o sentido. Não sei se vocês estão logrando entender, eu me explico melhor. Me explico, mira. O versículo não diz, donde está mi coração, mi tesouro vai venir junto. O versículo diz, donde está mi tesouro, mi coração vai. Ou seja, a Bíblia nos ensina que o sentimento, a ternura, é consequência de uma prática de vida. Eu dou mi tesouro, meu coração começa a sentir, meu coração vai junto. É por isso que há tantas pessoas enredadas hoje em dia em Facebook, em tantas coisas que nos quitam o tempo. É por quê? Porque dedicam seu externo a isso, seu coração foi junto. Seu coração vai junto. A proposta do Senhor Jesus é que nós dediquemos nosso externo a praticar Coríntios 13, porque nosso coração vai seguir. Nosso coração vai venir automaticamente. Volveremos a sentir coisas que perdimos. E é por isso que começa o Senhor e al final Ele disse, al vencedor, não? Le daré o privilégio del árbol de la vida, algo assim diz, que está plantado no jardim. Aí se vamos a Apocalipse capítulo 22, habla de um árbol de la vida, não? Habla de um árbol de la vida, capítulo 22, e menciona que suas hojas desse árvore serão medicina, capítulo 22 de Apocalipse, no 2, 22. Mira que interessante. Ok. Creio que é o versículo 3. Se vocês têm sua Bíblia aí, mais rápido. Versículo 2. Que é o que diz, Gerson, por favor? Aí, não? Então, essa é a promessa do Senhor para os que vuelvan a praticar o amor, aún não sentindo praticarlo, ¿me entendem? ¿No? Porque a vezes nós outros, es que antes la llevava al cine, agora já não la llevo porque não sinto. Deixaste de sentir,
porque tú endureciste. Pero la promesa de Dios, el secreto de Dios en la relación para que esos sentimientos vuelvan, es que tú vuelvas a practicar, sintiendo o no sintiendo. Porque ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu práctica, tu externo? El interior va junto. Tú comenzarás a sentir como consecuencia de tu iniciativa. Por eso los psicólogos y algunos terapeutas aconsejan a los matrimonios que pierden el amor o pierden esa sensibilidad, esa ternura, les aconseja que vuelvan a enamorar, ¿no? Que vuelvan a conquistarse a través de carticas, lo que hacían al inicio, ¿no? Los psicólogos dicen, vuelvan a eso, ¿no? Escribían cartas, escriba sin ganas, escriba, mienten en las cartas, dicen los psicólogos, no, que tú eres hermosa, que tú eres... Miéntele aunque sea, y tú verás que resucitará el sentimiento. Essa é a promessa de Jesus em Apocalipse capítulo 2. Al que venciere, ou seja, aquele que cambia sua maneira de pensar, porque como nós outros pensamos, se eu sinto, eu hago. Se eu sinto, eu hago. Ah, não, es que ela me insultou, eu não lhe vou pedir perdão, porque eu não sinto. Pedir perdão, que ela venga, não? Aí vivimos essa relação, não? De que ela venga, porque eu não sinto. Aí que passa? Endurecemos. Perdemos a ternura. Aí o chamado de Jesus é que cambie a maneira de pensar. Não estão esperando sentir para actuar. Actuem e vocês como consequência sentirão. Porque a promessa é quando comecemos a actuar, comeremos dessa árvore, ou estaremos no meio dessa árvore, que tem hojas, que é medicina ou salud para as nações. Os relacionamentos se restauram, o amor restaura, o respeito restaura, o diálogo é restaurado, a ternura é restaurada, as ganas de ter vida íntima é restaurada. É promessa de Deus. E que é esse algo tão vulnerável que nós temos que cuidar para não endurecer? Versículo 4 de 1 Coríntios 13. El amor é sofrido. Me pareceu interessante porque algumas versões habla paciente. Eu não sei se alguno tem essa versão aí. El amor é paciente. A tuya, não? Eu fui ao original grego a tratar de entender por que essa contradição, porque paciência não tem nada a ver com sofrido, não? O amor é sofrido, o amor é paciente. Como assim? Eu posso ser paciente sem sofrer, ou eu posso sofrer sem ser paciente. Pero é que a ideia do texto é pouco confusa, ou o verbo utilizado é pouco confusa. Por isso os teólogos não chegaram a uma ideia central. Porque a ideia do texto é muito grande para escrevê-la em uma palavra. Porque o original é mais ou menos essa a ideia. Tu estás esperando algo. Seja o cambio em tu esposo, ou seja uma promessa de Deus, ou seja uma boa relação, lo que seja. Tu estás esperando, aguardando algo bueno, tu coração deseja, não? E a ideia de el amor é paciente, ou é sofrido, ou o amor lo sufre, ¿no? Es la idea de que yo aguanto la espera sin perder la forma. O sea, yo aguanto el esperar, yo soporto eso que yo estoy aguardando, orando, anhelando, esa promesa de Dios, qué sé yo, pero yo aguanto permanecer en mi lugar, pero sin perder la forma. Ou seja, sem dar-lhe ajuda a Deus. E é por isso que eu sofro. ¿Me entendem? Porque é sofrido. ¿Por quê? Porque qual é a tendência nossa como seres humanos? A actuar. Abraão, 75 anos, vas a ter um filho, Abraão. Como que eu vou ter um filho? 75? Sim, minha esposa é estéril, vas a ter um filho. Aí passa 22, 23 anos, mais ou menos, nada de filho. Aí vem a mulher, Sarai, a mulher de Abraão, Sara. Abraão, Agar, acuéstate com ela, com a empleada, e a ver se te sale um filho de aí, porque acá o vientre está seco. Abraão se acuesta com Agar, sale Ismael. Aí vem Deus, clac, não necessito ajuda. Abraão não foi paciente, Abraão não supo amar. Essa é a ideia do texto. Não? Abraão não foi sofrido, porque se Abraão supiera amar,
Abraham permanecería en su lugar. No, Sara, Dios prometió tú y yo, es tú y yo, no yo y la empleada y yo. No. Y Abraham permanecería firme en su lugar, esperando que la promesa se concluyera, sin perder la forma. El amor es paciente. Quando eu miro minha relação com Lívia, quantas vezes eu perdo na forma? Não. Quantas vezes eu la vejo, não? E eu entendi que amor é el donar-se mutuamente para sacar lo mejor del outro. Esse é amor. Não? Eu me dono a Lívia e eu tenho que buscar sacar a melhor Lívia. A melhor Lívia tem que ser lapidada em mim, em meu amor, em minha relação. Não em um professor, em um psicólogo. O melhor de Lívia tem que mostrar-se em mim. E assim o melhor Marcos tem que ser revelado através de Lívia, da relação. Esse é amar. Não? E isso é bueno, mas ao mesmo tempo também é malo, porque criamos expectativas. Não? Como queremos a melhor Lívia, então todavia não é a melhor Lívia. Não? Pero actuamos mal, porque creemos que a melhor Lívia será moldada através de mim, de Marcos. Tienes que ser assim, tienes que ser assim. E não, é através de mi amor. É através de isso que se pierde, de isso que endurecemos. É através da ternura. É através de Coríntios capítulo 13. Esse amor que permanece allí, callado, pero não perde a forma. Não perde a forma. Passe lo que passe. Eu não le vou dar ajuditas ao Senhor, para que o Senhor haga a melhor Lívia através da relação de los dois. O amor é benigno, e isso também me é duro. ¿No? Porque a ideia do texto original é que o amor compra regalos. Se dão conta que não tem nada que ver com sentir? ¿No? Esposos, parejas, não, parejas sim, não? Pero esposos, ¿no? Sentimos a cada rato comprar regalitos. Não, ¿por quê? Porque as mulheres já pedem os regalos, não? Elas vão com a tarjeta, compra. Perdemos esse de sentir, hoje vou a comprarle. Não, mas bem eu tenho que estar policiando, Lívia, não gastes, Lívia, não compres, Lívia, não, Lívia. É assim, não? Pero o amor compra regalos. Não tem nada a ver com sentir. O que traz o apóstolo Pablo em Corinto é que se aprendemos a praticar esse amor sofrido, eu permaneço à espera, com expectativas, com esperança, mas eu não perdo a forma. Porque não sou eu o que vou alcançar isso, é o amor, e o amor é permanecer aí. E se eu aprendo que meu amor deve ser benigno, dadivoso, meu amor deve ser o amor que dá. Pero é interessante que aí é literalmente regalos, coisas físicas. Não? Nós não podemos perder isso, hermanos, principalmente os homens. Não? Passa o tempo, somos fieles, somos todo o que seja, vamos à igreja juntos, oramos juntos. Pero quanto tempo tu não lhe das um regalo, não, a tu mulher, a tu esposa? Quanto tempo não a surpreendes com algo? Porque praticar esse amor para que não se pierda é ser benigno, é dar regalos, é dar coisas físicas. Isso é importante em uma relação. Não? Quando eu miro o apóstolo Pablo ensinando, o apóstolo Pablo diz assim: o amor não tem envidia. Quantas coisas negativas eu vejo em Lívia? Porque a ideia do envidioso é aquele que não logra ressaltar coisas positivas no outro. O envidioso não ressalta as coisas positivas, porque tem envidia. E quantas vezes eu me encontro em minha relação com Lívia, dizendo-lhe seus erros, dizendo-lhe seus pecados. É porque tu te equivocas em isso, é porque tu eres assim, porque... Mira, eu te garanto que isso eu lo hago 90 vezes mais ou menos. E ele parar com ela para ressaltar sua beleza, para ressaltar su brillo, para ressaltar sus puntos positivos, es 10 veces de las 100. ¿No?
Tenemos esa tendencia de resaltar mucho más errores en la persona que resaltar sus cosas positivas. Y el apóstol Pablo dice, el amor no resalta errores. No resalta errores. El amor no es aquel ser que siempre está apuntando. Ves que tú estás, hoy tienes que cambiar acá, tú tienes que cambiar acá. Tienes. El amor no dice tienes. El amor no dice tienes. No vemos Jesucristo diciendo tienes. No vemos. Porque Jesucristo es la expresión máxima de ese amor revelado aquí. El amor no es jactancioso. La idea de ser jactancioso o aquel que se envanece, ¿no? Es la idea de menosprezar al otro, creyendo ser merecedor de algo más de lo que el otro te da. Jactancioso. Por ejemplo, yo siempre estoy cobrándole cosas a Andrés en nuestra relación de amigos. Ya no vamos a... Está en moda ahora, ¿no? La homoafectividad. ¿Cómo es? La homoafectividad, pero no. Yo siempre le estoy cobrando cosas a Andrés, porque las cosas que Andrés me da, creo yo, que son muy pequeñas a lo que yo merezco. E é por isso que em minha relação eu sempre estou cobrando-lhe coisas a Lívia. Nunca estou satisfecho. Nunca. Todo o que Lívia me pueda dar, eu sempre vou ter algo mais para reclamar, para cobrar, para pedir. ¿No? ¿Por quê? Porque eu tenho uma visão de mim mais allá de lo que eu sou. Eu creio me merecedor mais de lo que eu me merezco. Aí o apóstolo Paulo diz assim, o amor não atua assim. O amor jamais vai creer-se merecedor de algo. Eso sí me da duro. Eso me da duro porque cuántas veces nosotros, sinceramente, nos creemos merecedores. ¿No? Yo doy tanto. ¿No? Y ella no me da nada. ¿No? Yo paro para escuchar, yo le converso y él nunca me habla. ¿No? Yo le cuento mis cosas, oh, mujer, y él no me cuenta nada. ¿No? El amor no es así. ¿No? ¿Se dan cuenta que nosotros necesitamos volver al primer amor? Necesitamos volver a esa práctica. Es por eso que muchas cosas pasan negativas en nuestras vidas y nosotros desconocemos. Es porque no estamos sabiendo amar. No estamos sabiendo a poner en práctica lo que el Señor nos dejó escrito. El amor no se envanece. O sea, el amor no maltrata. El amor jamás va a estar mirando a la otra, a la pareja, a la persona que está a su lado, como inferior a él. Nunca la va a pisar. El amor siempre la va a poner como por encima de él. Esa es una de las cosas que yo tiendo mucho a luchar. Yo no maltrato a Lívia, no, pero sí por los cargos que ocupo y por predicar en muchas iglesias, lo normal es que cuando yo llego con mi esposa, ¿quién es el wow? El predicador, ¿no? La mujer es una mujer, ¿no? Es la esposa, ¿no? Entonces es muy común yo llegar a una iglesia y el pastor, pastor Marcos, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu día? ¿Y cómo te fue en Colombia? Y Lívia acá, lá, ¿no? Como que yo también existo, ¿no? Es muy común eso, ¿no? Pero está en el que ama dar ese valor. Está en la persona que ama poner un stop, pastor, mira, te relaciono con mi esposa, ¿no? Porque el que ama, él jamás pisa, él jamás mira al ser que está a su lado como algo inferior, como algo que no es merecedor de la honra que él tiene. Por el contrario, es más merecedor aún. Y ahí nosotros vemos el versículo que sigue porque dice, porque no busca lo suyo. El que ama. El que ama no está centralizado, haciendo cosas indevidas, buscando algo que es de él. Algo que lo prioriza a él, o algo que lo tiene a él por encima de la otra persona. El que ama siempre está pensando en la otra, en el prójimo, en la persona que está a su lado, en su pareja. Siempre. Cuando van a comprar ropa, quando vão a sair a comer. Eu me acordo que vivimos isso com Lívia uma noite de los 7 anos.
Mucho, ¿no? Vivimos eso una noche. Que salimos a comer, yo le dije, ¿qué quieres comer, amor? Ella, lo que tú quieras comer, amor. Le dije, no, lo que tú quieras. Casi no comimos. No. Pero qué rico no se siente. Y ahí comenzamos a sentir, ¿me entienden? Que el sentimiento viene después de la práctica. Uno no siente, ay, que yo le voy a decir eso. Eso es adolescentes, hermanos. Ese es un amor infantil. ¿Ya? Eso es ilusión, hormonas, no sé cómo lo quieras llamar. Los filósofos lo llaman de diferentes maneras. Pero amor es práctica, es mandamiento, no es sentimiento. El sentimiento es una consecuencia en que yo venza, en que yo me arrepiento, en que yo cambie mi manera de pensar, que yo entienda, primero está el tesoro y el corazón va a seguir. Primero es la práctica y el corazón va junto. El Señor no te está llamando para que tú seas hipócrita, hermano. Es más o menos así. Hay hermanos en la iglesia que no nos llevamos bien, ¿no? Siempre pasa eso en el ministerio pastoral, que el pastor lo ve, pues hay que ser político y hay que amarlo, pero qué hermano problemático, ¿no? O hermana problemática, ¿no? Y ese hermano, cierta vez yo voy al pastor Ramiro y le digo, pastor, mira, no me cae Andrés para nada, porque Andrés es así, es asá. Y pastor Ramiro, como pastor, me entiende, me dice, sí, de verdad Andrés es así. Qué pena, Andrés, ponerte hoy como el Judas acá de la cosa. Aí domingo en la mañana, pastor Ramiro me ve abrazando a Andrés. Aí pastor Ramiro agarra, no, Marco es muy hipócrita. Yo me voy a sentar con él y le voy a... Si estuvo hablando mal de Andrés ayer para mí, que no lo soporta. Aí pastor Ramiro, que siempre me frontea, me dice las cosas en mi cara, me dice, mira pastor, a mí no me parece. Tú ayer me hablabas mal de él y hoy te vi abrazándolo. Aí yo le voy a explicar, pastor Ramiro, no es que yo sea hipócrita. Es porque yo estoy arrepentido. Hubo una metanoia, hubo un cambio en mi manera de pensar y yo entendí que solamente pasaré a amarlo cuando yo practique. Usted no sabe cuánto me cuesta abrazarlo, pastor. Usted no sabe cuánto me cuesta mirarlo, porque mis ganas era ahorcarlo. Pero el Señor me enseña que a través de ese abrazo, el amor surgirá. Yo pasaré a amar un ser que antes no lo amaba, pero yo tengo que practicar primero. Es más o menos eso, lo que el Señor nos está llamando, ¿no? Ahí el Señor dice, no se irrita, no guarda rancor. Y esa parte principalmente para las mujeres, porque en el original guarda rancor viene de la idea de contabilidad, de libros contables, donde los contadores hacen los registros. Los registros. ¿Hay algún contador acá, no? Para que nos explique mejor para qué sirven sus registros. ¿Ah? Entonces, ¿para qué sirven los libros de los registros allá? De un seguimiento. Y para terminar fin de mes, ¿ahí qué pasa? La auditoría, tráigame los libros de los registros, ¿no? Entonces, todo lo que entró y salió de la empresa está allí. Listo, vas a pagar tanto impuesto, no vas a pagar impuesto, o te quedó algo mal, la empresa sigue, o multa de la DIAN, qué sé yo, ¿no? Es para validar algo, ¿no? Y la idea del no guarda rencor tiene la misma idea de los libros contables. El amor, hermanos, no registra. No registra. El amor no necesita que más adelante venga un auditor a mirar lo que pasó. Eso no es amor, eso destruye, ¿no? Y esa palabra principalmente para las mujeres. Ya que pena ser sincero, pero tenemos que ser realistas, ¿no? La mujer tiene esa tendencia, ¿no? De que, uy, que tú hiciste es cuando hace 10 años, ¿no? Hace 3 años más o menos. Hace 3 años, ¿no? Ah, es porque tú nunca cambias. Que... Yo vivo eso, ¿no? Cosas que yo a veces hago hoy y Lívia viene, pero no, yo hice otra cosa. No, es que te acuerdas de Inglaterra. Yo le dije, Lívia, Inglaterra, Lívia. En Inglaterra vivimos hace 6 años, le dije. No, es que también en Perú. Entonces, me entiende que hay un registro, ¿no? Ella se pone en el papel de auditor, ¿no? Y comienza a hacer la auditoría ahí, minuciosa,
coisa por coisa, não? Com a ideia que vamos a validar a relação, pero o apóstolo Pablo diz que isso não valida, isso invalida a relação, isso destrui. Porque é o sentimento de culpa que estamos echando sobre o outro al recordar seus pecados, al recordar suas equivocações. Colossenses 2:14 menciona que Jesucristo al morir desciende al infierno. Ele toma o acta de acusação que era contra nós. Satanás tem uma acta contra ti, tinha um registro. Satanás tinha coisas que tu hacías e deixavas de ser registrada em um papel, como um contador. E sempre que tu pecavas antes de Cristo, essa acta era validada a condenar-te ao inferno. Por isso nadie pudo salvar-se, nadie. Pero quando vino Jesus na muerte e sua ressurreição, a Bíblia menciona o apóstolo Pablo que ele descende, ele toma essa acta, ele rompe o acta, Colossenses 2:14, clava um na mão direita, outro na mão esquerda, e destrui os principados, potestades, dando vitória a nós sobre eles em la cruz. Aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim: nadie os juzgue ni os acuse. O versículo que sigue é esse. Mira, portanto, nadie os juzgue, seja por comida, por fiesta, nadie os juzgue. Não. A ideia que o apóstolo Pablo está trazendo aqui é justamente essa ideia do amor. Se nós creemos ou queremos criar, tratar, melhorar relações ou viver bem nas relações, temos que olvidar essa palavra, registro, guardar. Não devemos guardar nada. Devemos comportar-nos no coração de Deus. Deus é amor. E a Bíblia menciona que Deus agarra tus pecados e que passa? Que hace Deus? Los lança no mar del olvido. Deus se olvida. Andrés, que é o personagem acá de la noche, ¿no? Andrés tem a costumbre, um exemplo, hermanos, ya, es mentiritas, ya, não vão a creer. Andrés tem a costumbre de roubar-lhe 5,000 pesos ao pastor Ramiro em sua billetera, todos os dias. Pastor Ramiro não se dá, sempre está com os farros de 5 assim, então se le saca uno, não le passa nada, né? Não se dá conta. Pero a consciência não lo deja tranquilo. Ou seja, Andrés tem essa patologia, tem essa enfermidade, ele luta com essa adicção. Ele sabe que é pecado. Aí ele vai à presença de Deus e confiesa: Senhor, perdona porque eu roubei, Senhor, em nome de Jesus, e livra-me de isso. Já não quero volver a cometerlo. Aí passa uma semana Andrés lutando com seu pecado, com sua patologia. Andrés cai, sem querer, cai, é mais forte que ele. Aí Andrés vem de novo a Deus: Senhor, perdona que os 5,000, se eu não aguento mais, libera-me desse pecado. Aí como Andrés faz isso durante um ano, com lapsos, descansos de 2 em 2 semanas, porque sua carne é mais forte que ele, um ángel vai donde Jesus e lhe diz: mira, tu eres muito conchudo, Deus, a cada rato Andrés, mira, vem acá e pide perdão por el mesmo pecado, mete-lhe um manazo para que despierte. Aí Jesus, aí arriba, imagino eu, lo mira o ángel e lhe diz: como assim? Se é que Andrés vem todas as vezes, mira, um ano, sempre o mesmo, e você sempre perdona a sangre, perdona, mete-lhe um manazo para que despierte. Aí Jesus lhe disse: eu não estou entendendo tu conversação, ángel. Aí o ángel lhe disse: porque ele é residente, ele pide perdão sempre por lo mesmo. Aí Jesus busca onde ele tinha guardado as coisas e disse: me olvidei de lo que ele hizo. Eu me olvidei. Para mim é a primeira vez que Andrés está pedindo perdão. Para mim é a primeira vez que Andrés se apresenta delante de mim e me diz: Senhor, roubei 5,000. Essa história para mim é nova, é desconhecida. Eu não la conhecia, eu não sabia. O amor não guarda. Isso é. Esposas, é quando o esposo comete um erro, é tu dizer: é a primeira vez, eu lo perdono. Amém, aleluia. Esposos, é quando as esposas cometem algum erro, é vocês têm essa capacidade de Deus, do amor, porque Deus é amor, não?
de buscar los registros, por lo más que venga Satanás acá, o ángeles, sean caídos o no caídos, a decirte, mira, que siempre hacen lo mismo, y tú, no, es la primera vez. No, es que tú, no, yo me olvidé, es la primera vez, no me acuerdo. Ese es amor. Estamos mal, ¿no? Es por eso que es necesario volver. Es por eso que la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, que la iglesia iba bien hasta cierta parte, porque iba bien acostumbrada, pero habían perdido la esencia, que es la práctica del amor. Habían perdido la esencia, que es la ternura. Aí o apóstolo Paulo dice, el amor no guarda, el amor todos los días que hay una equivocación es algo nuevo para vivir. Es algo nuevo para tratar, es algo nuevo para arrepentirse, pero no hay el pasado resucitando, no hay cosas de atrás viniendo a la luz. Aí ele dice, el amor no se goza de la injusticia. Me parece interessante isso porque havia um exemplo del teólogo tratando de explicar essa ideia del texto original. Ele põe o exemplo da seguinte maneira: tu sempre tienes que invertir em tu pareja para que ela sempre esteja ascendendo. Porque se ela não asciende, ela entra em las injusticias da vida, ela se siente uma pessoa injusticiada, menosprezada. Então, o amor invierte sempre, a visão do homem para a mulher, da mulher para o homem sempre deve ser essa: hacerlo crescer, bendecirlo, darle mais, hacerlo crescer. Que lindo seria se as relações vivieran dessa maneira. Que nós não nos importáramos se ele me está dando mais ou se eu estou dando menos, porque eu dou mais que recebo, porque eu recebo menos de lo que eu dou. Que lindo seria se o foco não seria eu, seria o outro. Eu tenho que bendecirla, tenho que fazê-la crescer, tenho que fazê-la sentir amada, tenho que fazê-la sentir melhor a cada dia. E ela pensando assim também, irmãos. Aí eu entendo quando o apóstolo Pablo diz: esse amor nunca deixa de ser. Como vai terminar uma relação assim? Como vai terminar um matrimônio que vive dessa maneira, que constantemente estão praticando esses princípios? Como terminará? Jamás. Por isso ele diz: línguas, tudo isso vai passar, mas o que pratica isso não vai passar. Não vai passar, essa relação não vai passar. E terminando, o versículo 7 diz: todo lo sufre. A ideia do texto aí, ou a palavra, o verbo sufrir, é o mesmo verbo utilizado para piso. Piso. O amor é piso. Para que serve um piso? ¿Ah? Para que o outro pise, não? Muito bravo, não? Bravo eu poner-me na condição de Lívia, pisa-me. Eu sou tu piso. Eu estou aqui para que tu camines por encima mío. Por isso sofre. Porque duele ser pisado. Se eu vivo com essa ideia, eu não estou dando autorização para que o outro me pise, porque se o outro também vive o amor, jamais me pisará. Pero se é que isso chega a passar, minha postura qual é? Sofrer, callar-me. E que difícil é isso, não, irmãos? Quando tu te sientes violado por tu pareja, quando te sientes pisado, pisoteado, rapidamente tu quieres levantar também e retribuir da mesma maneira, ou não? Gritar, ressuscitar coisas do passado, não, porque mira, tu agora hablas isso, pero te acuerdas, e plá, e a ideia é lastimar, não? Se me lastimou, temos que lastimar também, essa é a ideia. Aí eu entendo por que Jesucristo nos chama a metanoia, cambia tu maneira de pensar, não? Tu carne vai querer lastimar, pero tu não puedes fazer isso, porque tu queres amar, ou tu decidiste praticar o amor, então tu sufres. Tu sufres. Anda de orar ao banho, anda de orar ao quarto. Pero não lastime o outro, porque tu eres piso. El amor todo lo cree.
Me parece impresionante porque essa ideia de creer não está falando del outro. El outro contando mentiras e tu, claro, eu te creio porque eu te amo. Não tem que ver com isso. A ideia de creer tem que ver com o transcendental. É fé, esperança. El que tem amor jamás pierde a esperança, jamás deja de creer em Deus por la pareja. El que tem amor jamás deja de creer en la expectativa del cambio, en creer en la mejora del otro, porque tiene amor. No es que yo voy a creer en el mentiroso, en la mentirosa, es que yo voy a creer en Dios, porque yo amo. Creo que Deus me guarda, creo que Deus lo va a transformar, eu creio que Deus tem um propósito para nossas vidas, eu creio em Deus, tenho esperança. É por isso que essa relação não se separa. Porque os que se separam são por falta de esperança, seja del uno ou del outro. Falta de esperança. O amor todo lo espera, todo lo soporta. E me gusta essa ideia de soportar. Porque esse sofrimento ou sofrer, en el grego significa também piso. El todo lo soporta, ou el soportar, en el grego significa techo. El amor é aquele ser que se põe para proteger. Não importa que venham as pedradas, não importa que venha a lluvia, não importa que venha algo de arriba para lastimar, pero eu protejo. Eu sou a proteção de Lívia. E se Lívia tem essa ideia, ela também se põe como minha proteção. Por isso o amor não expone. ¿Me entendem por que Jesus mirou a mulher adúltera e dijo, aí quem não tem pecado, mete-lhe piedraço. Aí se foram todos. Aí depois Jesus la mirou e lhe dijo, eu tampouco, dale. Não. Jesus podia exponerlo, não. Ele não tinha pecados. Pero Jesucristo é amor, porque Ele é Deus. E o amor não expone. O amor cubre multitud de pecados. O amor cubre o outro ser, o amor protege. ¿Se acuerdan da história de Noé, quando se embriagou? Não. Um hijo foi a exponer, foi o maldito. Em cambio, os outros que lo cubrieron foram os herederos de la bendición. Porque o amor se comporta dessa maneira. Eu não solamente tenho a ideia que tenho que suportar mi amor, mi Lívia, ou suportar mi pareja, mas eu também tenho que ser proteção. Lo que venga em cima de Lívia, que me caiga a mim primeiro, a ela não. Se alguém está falando mal de ella, que a culpa seja minha, pero de ella não, proteger. Isso é amar. Aí o apóstolo Paulo chegou à conclusão, em sua síntese, não? Versículo 8. El que pratica isso, nunca deixa de amar. Nunca. El que pratica essas coisas, nunca deixará de viver nessas coisas. Aí eu entendo o final do versículo 7, ¿no? Del capítulo 2 de Apocalipse, que diz, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Porque é difícil, hermanos. É difícil nosotros entrar en la metanoia, en el cambio de pensar. Nuestra carne quiere algo, pero tenemos que ir contra ella. Priorizar el otro, valorar más el otro, pensar en lo otro, dar más para el otro. É difícil, pero Jesus nos chama a esse cambio de pensamento, a essa prática de vida. E o Senhor chama essas pessoas de vencedores. E diz, les daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. O capítulo 22 muestra esse árbol de la vida entre os rios aí, que já leu Gerson, dizendo que sus hojas desse árbol serviam para medicina a las naciones. O chamado aqui é dois. Uno é para que nós despertemos e que nós entendamos que a única maneira de amar é essa, não há outra maneira. Que entendamos que não há que sentir para praticar, é praticar e logo vem o sentir. E dois, entender que nós todos, constantemente estamos caindo em uma dessas 16 características do amor.
sea 8 de lo que no es o 8 de lo que es, pero siempre estamos cayendo constantemente. Y necesitamos parar, ¿no? Necesitamos ver dónde hemos caído. Uy, yo no estoy siendo paciente, porque cualquier cosita de Lívia yo voy allá y de una vez yo hago mis cambios y después regreso a mi lugar. No, yo no estoy soportando sin perder la forma, ¿no? ¿Dónde tú estás cayendo? Es la pregunta del Señor. De todas esas 16 características, ¿cuáles son las que tú no estás practicando? Las que tú necesitas practicar. Ahí el Señor te llama a la práctica, ¿no? Y la promesa de Dios es medicina, restauración, cura, bendición, amor eterno. Que el Señor nos bendiga y que nosotros tengamos el valor de practicar. Porque si esperemos sentir, nunca practicaremos. No, está en nosotros el practicar y nos daremos cuenta que es algo transformador, es medicina. Cuando menos te des cuenta, estás sintiendo. Mañana no será una carga para ti ser paciente y esperar sin perder la forma. Mañana será un placer después que practiques. Mañana no va a ser una carga para ti priorizar tu prójimo. Va a ser un placer después que tú practiques. Que el Señor nos ayude a practicar. Amén, hermanos. Vamos a orar. Senhor, te damos graças por tu palavra que é verdadeira, Senhor. Tu palavra que é eficaz. Tu palavra que é cortante, porque nos confronta. Ajuda-nos, Deus, a amar de verdade. Sabemos, Deus, que os golpes de la vida, as pressões, as desilusões, assim como vivia essa igreja em desilusão, em heridas, em golpes, sabemos, Deus, que isso hace com que nós perdamos o amor. Isso hace com que nós nos acostumbremos a las relações, nos acostumbremos ao matrimônio e perdemos a ternura. Pero Deus, aquelas palavras del Che Guevara queremos que sejam reais em nossas vidas. Endurecer sim, porque viviremos decepções, viviremos traumas, viviremos dolor, pero sem perder a ternura. Seguiremos, Deus, practicando Coríntios 13. Esse amor que todo lo espera, esse amor que é paciente, esse amor que é piso, que sufre por el outro para verlo de pie, para verlo caminhando bem. Não importa que eu seja pisoteado, pero que ella camina bem, que ele camine bem. Esse amor, Deus, que se põe como proteção, como techo, para que nada de lo que venga externo afecte o coração do outro. Senhor, ajuda-nos a praticar esse amor. Esse amor que não registra, Deus, que difícil é, Senhor. Vivir desilusões, vivir, Deus, traumas. Que difícil nos é, Deus, vivir traições, mentiras e não registrar. Que difícil, Senhor. Porque, Deus, a herida está allí, os registros estão allí, pero Tu nos has ensinado, Deus, a não juzgar, a não falar, a não registrar. Nos has ensinado a olvidar, Senhor, a lançar no mar do olvido. Ajuda-nos a praticar esse amor. Ajuda-nos, Deus, a praticar esse amor que tem esperança, que tem fé, que crê. Não permitas, Deus, que nada, Deus, nada, em la vida, Deus, venga menguar essa fé, essa esperança que temos, Senhor, em Ti. E solamente assim provaremos esse amor que é eterno, esse amor que dura para sempre. Queremos, Deus, eu quero que esse amor esteja em minha casa. Ajuda-me. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos ajude.